Obrigado, Rio de Janeiro, mais uma vez no centro dos acontecimentos aí. Ontem, tarde da noite, o governador Sérgio Cabral, tarde da noite para fins das edições de jornal e tal, os telejornais mais ou menos já tinham acabado, estavam no meio. Uma hora pouco usual para um governante fazer esse tipo de contato com a imprensa, porque ele deixa de aproveitar uma parte importante das edições e tal. Mas, enfim, Rio de Janeiro, onde ontem o governador Sérgio Cabral, depois de muitas semanas, meses, sendo uma das figuras centrais dos protestos, das críticas, das manifestações de rua, que vem acontecendo no país já há 2 meses e agora pontualmente aqui e ali e mais frequentemente no Rio de Janeiro, ele ontem resolveu tomar uma iniciativa diferente das que vinha tomando até agora. Vamos comentar já com as nossas manchetes na sequência, mas eu quero antes lembrar a você, meu querido ouvinte, que nosso endereço eletrônico é ouvinte@bandnewsfm.com.br, ouvinte@bandnewsfm.com.br. Você pode mandar sua mensagem para cá, que a gente responde, a gente faz contato, a gente conversa, a gente ouve sua crítica, a gente reage à sua crítica. Às vezes tem briga aqui, sabia, pelas mensagens. Às vezes a Tatiana Vasconcelos diz assim, mas olha o que ele está falando da gente. Aí a gente escreve para lá e fala dele também. Às vezes eu respondo mensagens aqui, dou um chute nas partes baixas e digo assim, assino Tatiana. Ah, que mentira! Olha, isso é falsidade ideológica. Eu sei. Se eu não soubesse, eu não estava falando no ar. Barão, eu digo, o senhor está completamente equivocado, não me enche o saco. Assinado Barão. Mas a gente faz o contrário também, viu, Boechat? Não se preocupe, mas, viu? enfim, escreva para cá, mande sua mensagem. Também pode ser para aquelas outras mídias que eu não sei os nomes, daqui a pouco o Barão o Twitter, fala. @Rádio Band News FM, Facebook, por aí vai. Pronto. E se você estiver fora das capitais que compõem a rede Band News FM de notícias, você nos ouve pela internet. Você sintoniza lá a praça que você quer acompanhar e a cada 20 minutos você tem o noticiário de sua região ou daquela região para sentir-se mais perto ainda das notícias que você escolheu. Eu estava me referindo aqui ao governador Sérgio Cabral, porque o governador Sérgio Cabral não só figurou na última lista das pesquisas do Ibope, como o governador com pior avaliação dentre todos os governadores que foram avaliados. A sua popularidade foi transformada em pó. E aí não foi pelas manifestações, foi por ele mesmo, pela forma como ele se relacionou com as manifestações e pela forma com que se relacionou com o próprio governo, com a própria população do estado do Rio de Janeiro, antes mesmo que manifestações ocupassem espaço nas ruas e nos jornais. O governador Sérgio Cabral fez ele próprio a malversação do patrimônio político que construiu, elegendo-se várias vezes parlamentar, deputado, senador, depois governador reeleito, com votações expressivas, e ele próprio citou essa trajetória eleitoral e esse último resultado eleitoral de sua reeleição como, digamos assim, um pano de fundo ou insumo que o levou inebriado a ser pouco humilde, a se tornar prepotente, a não... Isso dito por ele mesmo, com outras palavras, nós vamos ouvi-lo já já, e disse em síntese que quer dialogar, que não é ditador, diz que lhe faltou humildade nas negociações com manifestantes, e está anunciando aí algumas medidas, né? Algumas iniciativas. Os próprios manifestantes estão agora em frente à casa do governador Sérgio Cabral, e essa é a questão que fez com que ele falasse ontem. Ele fez um apelo, não em nome do governador, mas em nome do pai de família, Sérgio Cabral, dizendo que tem filhos pequenos em casa, de fato tem, e tal, pedindo aos manifestantes que transfiram o palco das manifestações para o Palácio Guanabara, que é a sede do governo, e não para a sua residência no Leblon, onde as manifestações têm acontecido. Manifestantes estão acampados, grupos que estão pedindo vaza Cabral, fora Cabral,
Ocupa Cabral, tem uma placa lá dizendo Ocupa Cabral. É uma ação voltada diretamente contra a figura ou contra aquilo em que o Cabral se transformou. Uma figura antipática, uma figura insensível, uma figura prepotente, que afrontou sistematicamente a população com suas atitudes, com sua empáfia, sua coisa, tal, não quero saber. Então, diante do aumento do tom das manifestações, ele aumentou, foi a repressão. Diante da ampliação quantitativa do número de manifestantes, o que ele aumentou foram as tentativas de criminalizá-los. Diante da radicalização do discurso dessas manifestações, decorrente da ausência de reações que interessassem, que fizessem sentido por parte dele, o que ele fez foi tentar quebrar sigilo bancário, telefônico, ou sei lá o quê, de manifestantes. E por aí foi. Cabral cometeu, não apenas depois que as manifestações começaram, mas até mesmo antes, todos os erros que um governante pode cometer do ponto de vista da preservação de sua imagem e de canais mínimos de identificação com a população que governa. E não é só o Cabral. O tom de prepotência, o tom de autoritarismo e mesmo o autoritarismo em si, a forma assim desrespeitosa com que Cabral tratou de se relacionar com sua população é uma marca do homem público brasileiro. Ele é prepotente, ele é arrogante, ele é insensível. Então, quando você diz assim para o governador Ciro Gomes do Ceará que é um absurdo ele contratar Ivete Sangalo por R$600 mil para fazer uma falsa inauguração de um hospital, ele parte para dentro de você com ameaças de processo e diz que fez mesmo e faria novamente, e qual é, e não sei o quê. São os coronelões. São os coronelões. Eles dobram o cacife em cima da mesa quando são desafiados a mudar de comportamento pela população. É o papo tô me lixando para a opinião pública, aquilo que aquele idiota daquele deputado falou. Ele não foi um prepotente, ele um abusador. Não, ele foi apenas o único sincero que falou o que todos eles acham. Essa é uma verdade que está na alma, na essência do homem público brasileiro. Eles estão se lixando para o cidadão. Se lixando para o cidadão. A questão agora está em saber, ele parece que relacionou a reação, o Cabral, a reação dele agora, de pedir um diálogo, reconhecer que faltou humildade e tal. Ele está relacionando isso à passagem do Papa pelo Rio de Janeiro. Não sei se tem alguma coisa, parece nesse sentido que ele fez uma relação e tal. Nós vamos ouvir já já. Eu só queria dizer ao governador o seguinte: governador, há coisas que a gente não consegue construir publicamente se não forem expressão da mais absoluta verdade. A verdade prevalece de maneira muito clara, mais dia menos dia, nas atitudes e nas relações de um homem público com a sua comunidade. A sua mudança de discurso está sendo tão radical, mas ela é por enquanto apenas uma mudança de discurso, que se foi porque o senhor ouviu alguma coisa do Papa que o fez mais humilde, eu diria, bom, é uma atitude humana, vamos ver para onde vai. Mas ela é tão repentina e tão radical que eu só tenho medo de o senhor ter ouvido um marqueteiro, um papa do marketing político, que são dados essas guinadas assim, achando que o mundo se moldará a elas apenas porque foram guinadas semânticas. Então, tem uma série, um conjunto de atitudes, de providências, de iniciativas que indicarão mudanças verdadeiras, radicais e profundas na sua forma de ser e de governar, que me parece que o senhor não dependerá do tal diálogo que o senhor está pedindo aos manifestantes. Porque eu acho improvável, não impossível, mas improvável que eles ganhem rosto. Um rosto específico para esse diálogo que o senhor está convidando a ter. Ou pauta específica. Tenho a sensação de que estes protestos são alimentados por sentimentos que repudiam a sua maneira de governar, a sua maneira de ser. Então me parece, governador, que mais do que
chamar para o diálogo alguém que talvez não tenha voz específica para dialogar, e mais do que atribuir à passagem do sumo pontífice um gesto de humildade ou uma mudança de comportamento que sei lá se pode ter sido um pontífice do marketing político que o aconselhou, eu sugiro que o senhor que o senhor reaja de forma tão radical quanto os manifestantes nas atitudes administrativas que deve tomar. Bota para quebrar, inventa aí umas 5 ou 6 coisas, governador. Vende helicóptero, vende carro oficial, despoja a sua equipe toda, secretário, subsecretário, dessa baboseirada toda que afronta as pessoas, desses status, dessas prerrogativas, baixa a bola e tal, papapá. Quanto ao fato das manifestações diante da sua casa, o Papa falou assim, né, quem sou eu, né, para julgar um gay que quer se aproximar de Deus? E com isso deu uma referência absolutamente fantástica, esta sim, né, de reconhecimento do direito de outrem, né, do reconhecimento da soberania de cada pessoa, de ser o que tem que ser, de ser o que quer ser, de ser o que é, né? Eu tenho a impressão, meu caro governador, que o sentimento de humildade que o senhor está dizendo que resolveu adotar agora, o que passou a sentir, precisa ser expresso por atitudes absolutamente concretas, por iniciativas absolutamente concretas. Se o Papa não se coloca, ele como chefe da igreja, em condições de fazer nenhum julgamento em relação a quem quer que seja, apenas porque este que se pretende julgar tem um perfil, um caráter, uma posição, uma atitude, um comportamento que o Papa entende que é fruto da soberania do ser humano, quem seremos nós, da imprensa, o que seja, para dizer para esses manifestantes que eles saiam da porta de sua casa e se dirijam a outro endereço, considerando que foi o senhor que indicou o endereço onde o senhor reage a alguma coisa? Porque durante incontáveis vezes as manifestações não eram na porta da sua casa e o senhor as tratou com um misto de porrada e desprezo. Então, agora, quem seremos nós para saber como reagirão essas pessoas ao seu apelo, talvez sincero, de que elas saiam da porta de sua casa em função de preservar seus filhos, sua família, e se dirijam ao Palácio Guanabara? Eu, se me fosse permitido apenas dizer algo assim muito, sei lá como voltado, eu diria o seguinte: olha, eu estivesse aí, eu lhe daria esse crédito. Eu estivesse aí na rua, eu dizendo, gente, então vamos ali para a porta do Guanabara durante uma semana, vamos ver o que muda. Eu lhe daria, pessoalmente, só para ver se é para valer, entendeu, governador? Só para ver se é para valer. Agora, não resisto como pai também, já que o senhor se colocou como pai, chefe de família, a lhe dizer o seguinte: quem expôs os seus filhos e sua família foi o senhor. Aliás, o senhor expôs até o seu cachorro, governador. Se o seu cachorro for vaiado na rua, a culpa foi sua. Porque o senhor pegou o seu cachorro e transformou o seu cachorro num símbolo de algo que as pessoas abominam. O cidadão brasileiro abomina a prepotência, o uso do dinheiro público de forma desmedida, e vamos lá, e os sapatos de sola vermelha em Paris, e sabe como é que é? Sou eu mesmo, não me enche o saco, eu mando, eu quero, eu sou o Cabral e tal. E atenção, governantes brasileiros, Cabral é só o primeiro, e não pensem que é o único, não. Vamos ver aqui o que o governador Sérgio Cabral falou. Como é que foi aí, Tatiana? Conta pra nós. O Papa, a sua mensagem, ela nos tocou a mim mesmo. No meu caso, certamente eu estava precisando de muita dose de humildade. Bom, se é sério, dá vontade de rir. Uma boa, eu me continuo. Dá vontade de rir. Mas se é sério, que seja. Vamos ver aí. Vamos ver, governador. Para onde o senhor vai com essa mudança de conduta? O senhor tem a caneta na mão, o diário oficial na mão, entendeu? O senhor faça aí coisas concretas. Vamos ver o que esse povo vai decidir, se vai lhe dar esse crédito ou não. Eu lhe daria. Uma semana eu iria para a porta do Palácio Guanabara, ou até desativaria ali por alguma... Ok, vamos dar vamos dar uma semana aqui para ver o que ele vai fazer de concreto. E trata de usar a caneta aí
Trata de usar a caneta, vamos ver. Toca o bar.